Olá, sejam bem-vindos a mais um Mindful Play, o seu canal de autoconhecimento e jogatina. E aí, como é que estamos? Tudo certo? Você quer um abraço? Curte o canal, compartilhe, se inscreva, fazendo um favor. Muito obrigado. Você quer um abraço? E hoje eu vou ler um texto do Tao Te Ching. Eu estava analisando que deveria ser muito interessante eu transformar as segundas-feiras em a segunda-feira do Tao, porque eu sempre estou lendo um conto aqui do Tao, um texto aqui, né? E está sendo muito legal. Eu estou gostando muito desse estudo que eu estou fazendo com esse livro. Cada segunda-feira eu estou aprendendo algo novo com esse livro. Eu venho aqui, leio um texto. E esse texto ele traz uns pensamentos legais para mim. Então, sejam bem-vindos à segunda do Tao, aqui na Mindful Play. E hoje eu vou ler um texto 27. Quem caminha correto não deixa vestígio. Quem fala corretamente não diz tolices. Quem calcula de boa mente não usa fichas. Quem guarda bem as suas coisas não necessita de fechaduras. E mesmo assim, elas não podem ser abertas. Quem sabe usar bons nós não usa corda. Contudo, ninguém pode desatá-los. Assim o sábio sempre ajuda a todos. Para ele, nenhum homem está perdido. Não sabe transformar tudo que existe, não vê o mal em em coisa alguma. Este é o grande segredo do mundo. Todo homem sábio deve ser modelo para o não sábio. Ajuda e ensina os não bons, pois sabe que o não bom possui a semente do bom. Portanto, saiba valorizar os mais sábios e auxiliar os menos cultos. Essa é uma grande atitude de sabedoria. Muito interessante esse texto. Eu li, reli ele e achei que ele traz uma mensagem muito interessante. O começo aqui, ele é até meio confuso para mim. Que quem caminha correto não deixa vestígio, quem fala corretamente não diz tolices, quem calcula de boa mente não usa fichas, quem guarda bem as suas coisas não necessita de fechaduras. E mesmo assim elas não podem ser abertas. Então quem sabe dar bons nós não usa corda, mas ninguém pode desatá-los. Muitas das vezes a gente caminha correto e não precisa deixar vestígio disso, não precisa fazer algo ruim porque você já está no caminho, no teu caminho, o caminho do tal. Então, quem fala corretamente não vai ficar falando besteira. Isso é complicado, às vezes a gente fala, não é? Mas o ponto grande nesse texto é que o sábio sempre ajuda a todos, não importa quem. Porque nenhum homem está perdido. Às vezes a gente fica assim, aquela pessoa lá, ela nunca vai mudar. Aquela pessoa, ela nunca vai melhorar. Ela sempre pensa assim, aquela pessoa ali não presta. Mas às vezes, dentro de cada pessoa tem algo muito bom, não é? Cada pessoa, ela teve a sua trajetória de vida. Ela teve o seu caminho de vida, que fez com que ela se tornasse daquele jeito. Muitas das vezes ela não teve a possibilidade de melhorar.
não teve a oportunidade ou pessoas que ensinasse o caminho, um caminho certo para ela e para todos, que a ensinasse ela a respeitar as outras pessoas. Compreende o que eu quero dizer? Este é o grande segredo do mundo. Para todo homem sábio deve ser modelo para o não sábio. Quando a gente faz algo, quando a gente executa algo, a gente mostra por a gente mostra com as nossas ações. Não precisa falar para pessoas que tu tá errado, tu tá fazendo isso de maneira errada. Se você fizer algo bom, se você, por exemplo, numa empresa, a pessoa tá fazendo algo errado e todo mundo fala, não, não faz desse jeito, e ela é teimosa, ela não muda. Mas se você chegar e mostrar com o seu serviço, mostrar que desta maneira de fazer o serviço vai gerar um bom resultado, e ela perceber, ela pode ter um indício de mudança. Pelo exemplo. Muitas das vezes as pessoas querem colocar na cabeça de outras pessoas ideologias. Independente se isso está certo ou errado, bom ou mal, às vezes aquela ideologia, aquela maneira de pensar está fazendo ela bem. E ela quer ajudar outra pessoa também a estar bem. Mas se ela é agressiva ou se ela força outra pessoa, não, você tem que ser assim. Esse é o caminho, não existe outro caminho. Só esse é o caminho que te libertará. Já escutaram isso? Pois é, sempre tem esse ponto, né? E fazer o exemplo, dar-se o exemplo vai ajudar a você ajudar outra pessoa. Consegue entender? Então, aqui também diz que para o sábio, ele ajuda e ensina os não bons, pois sabe que o não bom continua, possui a semente do bom. Aqui é engraçado e legal a maneira que ele fala. Ele não fala mal, ele fala não bom. Não bom, ele está reforçando o bom aqui na frase. Para o nosso cérebro, o não, ele não é visto se ele é linkado depois com algo que gera imagem. Por exemplo, não pense no elefante cor-de-rosa. O seu cérebro automaticamente, naturalmente, ele gerou essa imagem quando eu falei. Independente se eu colocasse o não antes ou não depois, ele gerou essa imagem. Então, muitas das vezes, quando a gente fala o não antes de alguma coisa, não funciona. O não só funciona quando você fala não. Tenta falar para um animal de estimação: ai, não faça isso, não mije em cima da tampa da cozinha. Na tampa da cozinha. Que estranho. Daí o animal vai lá e faz. Mas se chegar na hora que ele tá fazendo a coisa errada e berrar bem forte, não! Até para uma criança, né? Com certeza vai funcionar da mesma maneira. Ela vai parar, olhar para você e não vai fazer. Porque aquilo o não é forte. Mas quando ele vem antes de algo que gera uma imagem mental, não funciona. Por isso que ele fala aqui não bons. Ele está reforçando que dentro da pessoa tem algo bom. E muitas das vezes a gente só julga as outras pessoas. A gente só observa os defeitos e não vê as qualidades. A gente só observa as coisas, os atos ruins e não os atos bons. A gente ignora que aquela coisa que aquelas pessoas fizeram, fazem realmente o bem. Então, para você realmente estar bem consigo mesmo,
para você estar bem consigo mesmo. Você precisa olhar também às outras pessoas e valorizar o que as outras pessoas têm de bom e não só criticá-los. É fácil? Não. É ruim, eu entendo que é ruim. Às vezes a gente fala, não fala? A gente fala algo ruim de outras pessoas. Então, pra que você ter mais relações com as pessoas, se você não enxerga que aquela pessoa também é uma pessoa que viveu, que enfrentou as coisas ruins da vida e por causa daqueles momentos, aqueles traumas fizeram com que ela tesse aquela determinada ação. E não é só falando para ela, apontando os defeitos, que você vai fazer com que ela mude isso. Às vezes 30 anos de vida, 40, 50, e você quer que com uma palavra sua ela mude? Não é tão fácil assim, meu querido. Então, com exemplo, você mostrando que uma ação gera uma reação, vai fazer com que a pessoa comece a entender as coisas como ela é. E é isso, acho que essa mensagem de hoje, lendo aqui o Tao Te Ching, a segunda do Tao. E é isso. Muito obrigado por assistirem essa live. E agradeço. Curte aí no canal, tem no YouTube e tem na Twitch. Muito obrigado.